Muito obrigado pelo convite. Decidimos ontem à noite. É motivo de satisfação estar aqui, acompanhado do Francisquini. O meu garoto aí está chegando também. Meu muito obrigado a todos vocês. Há 3 anos tenho andado pelo Brasil, se preparando para ser uma opção por ocasião das eleições desse ano. E com a ajuda de Deus, se essa for a vontade dele, esse objetivo será atingido. Obviamente, o agronegócio está em nosso coração e tenho um profundo respeito por vocês. Sei em grande parte os problemas que vocês têm, passa até por aquele de governo não atrapalhar, mas os outros problemas que passem pela presidência da República, caso eu venha a ser realmente candidato, pode ter certeza que vocês terão um amigo ao lado de vocês. O Estado bom é aquele que não interfere na vida de quem quer produzir. Alô. Meus amigos, senhoras e senhores, para o bom andamento do trabalho, para que nós tenhamos liberdade a todos, eu gostaria que vocês tivessem aí um comportamento tal que não interferisse nas perguntas, para que nós possamos ter o máximo possível de rendimento esta tarde. Muito bem. Sou o repórter Leandro Bruning, da Rádio Colmeia de Cascavel. Prazer conhecê-lo, deputado. E agronegócio é o negócio do Estado do Paraná. Está entre as maiores economias do Brasil e do mundo. Somos aqui referências nas cooperativas, na empregabilidade e também naquilo que diz respeito à população de um modo geral. Há um descontento total da política brasileira. Mas pensando no agronegócio, quais são as suas propostas, o que os senhores têm visto para que possa melhorar, não só aqui para o Estado do Paraná, mas para o Brasil? Muito obrigado. Obrigado. Quando eu vou no Sírio-Libanês, eu não tenho que dar aula de medicina para ninguém. Ontem estive com homens de mercado, eu não tinha que dar lições de mercado para eles. Aqui é a mesma coisa. O que eu venho aqui, venho compilando ao longo das minhas andanças pelo Brasil, em outros locais também, onde o agronegócio se faz presente, é onde o governo precisa deixar de interferir e onde nós temos que agir para que vocês possam bem trabalhar. Problema existe, questão indigenista, uma política ambiental xiita, a questão indigenista é a indústria das demarcações de terras indígenas. Desde 91, no governo Collor, luto contra isso em Brasília, não é questão de agora, questão de preço de insumos. Então, essas questões é que nós buscamos aqui tomar conhecimento e o que fazer para ajudar vocês cada vez serem mais produtivos. Tá? E, obviamente, um governo, um presidente não pode tudo, mas é o início de certeza que vocês serão tratados com respeito. Há pouco levaram aqui um revés do Fundo Rural. Tem aí a questão da Lei Candir, que está bastante avançado no Senado. Os commodities, alguns governadores querem cobrar. A questão do ICMS, por ocasião da exportação. A questão de invasões de terra também prejudica muito vocês. Do que depender de mim, eu tipifico como crime de terrorismo as ações do MST. Em todos os locais onde eu vou, a segurança está em primeiro lugar. E não há diferença hoje em dia na violência no campo e na cidade. E, no meu entender, a segurança, movimenta a economia. O Rio de Janeiro, em grande parte, está perdendo a sua economia. Lá, basicamente, é um estado urbano, nada quase de rural no tocante à economia, exatamente por causa disso. Então, essas questões, com um delegado como Francisquinho do meu lado aqui, o meu garoto aí, que é agente da Polícia Federal também, deve estar chegando aí. Tá? E também ouvindo mais gente da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, entre tantos outros, nós temos como formular uma política para dar realmente a retaguarda jurídica para os homens da segurança e trazer paz para vocês. Passa, obviamente, pela posse e porte de arma de fogo por grande parte da sociedade brasileira. Aí, complemento. Propriedade privada é sagrada. Ninguém entra. Assim como ninguém pode entrar na minha casa, não pode entrar na tua fazenda também. E ponto final. Olá, Bolsonaro.
Juliano De Luca, do jornal Presente Rural. Um dos grandes problemas do agronegócio brasileiro, a perda de competitividade, vem por conta da logística. O que o senhor pode fazer, caso eleito, para melhorar a logística e, naturalmente, a competitividade do agronegócio brasileiro? Você deve estar se referindo ao escoamento também? Escoamento, principalmente da produção. Olha, vocês... O escoamento é bastante caro, em função do meio de transporte, pode ser o não adequado, ou então as péssimas condições daquilo. O que é investir em infraestrutura? Primeira pergunta, o Brasil tem dinheiro? Complicado, né? Com dinheiro, todo mundo é presidente. Todo mundo aí é bom governante em qualquer local. Hoje de manhã estive reunido com... Hoje uma parte militar, hoje em Brasília, pela manhã, um homem aí que é de engenharia, um general de exército, que conhece o Brasil todo nesta área. O que temos que fazer para ajudar na logística? E as pessoas de bem estão se aproximando. E te respondo, né? Hoje em dia, se, por exemplo, eu não quero tipificar, mas se o presidente Temer liga para o Ministério X, que poderia ser o do transporte, para cobrar algo, a resposta, com toda a certeza, daquele ministro, com toda a certeza, será o seguinte: ô presidente, você quer perder os 30, 40 votos da sua base de apoio aqui? Esse ministério é do partido X, então não perturbe. Se eu, porventura, tá certo? Chega lá, sem o apoio de grande parte, né, de vocês, fica complicado você buscar a solução. Não teremos um salvador da pátria. Apesar de meu nome ser Messias, tá ok? Eu não vou salvar a pátria, tá ok? Nós temos, eu pretendo, começando a campanha, já ter definido 15 ou 20 ministros, que seria o máximo, né? Não pode ter mais do que isso, no meu entender, e de modo que todo mundo passe a tomar conhecimento quem vai estar em cada área por ocasião de uma possível assunção da presidência em 2001. E digo mais, eu sou o único candidato realmente no Brasil, pré-candidato. Os outros estão esperando o momento, os acordos políticos, os conchavos, o que é melhor para ele ou o seu grupo para se lançar candidato. Tem que continuar acompanhando a coletiva, como pré-candidato à presidência da República. Jair Bolsonaro, Michel Souza, Rádio CBN, Capital FM. O senhor respondeu na entrada do parque que como acabar com a política do toma lá da cá. Por exemplo, hoje cargos públicos servem de moedas para se angariar, atrair partidos políticos para coligações. Hoje, vantagens são oferecidas a deputados para ter governabilidade. O senhor me respondeu que é só chegar lá sem dever nada para ninguém. Como fazer isso diante de campanhas políticas tão caras hoje no Brasil? E eu vou além, o senhor acha que há desvio de finalidades por parte de sindicatos? Grande parte dos presidentes são filiados a partidos políticos? Olha, se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Tá? O que eu tenho conversado com meu grupo de apoio em Brasília, que tem uns 40 deputados, que pensam em como governar o Brasil sem um toma lá da cá. Se a gente botar 27 senadores lá no Senado, não adianta querer caçar mandatos que não vão caçar. Que o filtro, a palavra final, vai caber no Senado. Agora, muita gente em Brasília, muitos políticos, acreditem, né, estão se conscientizando que essa forma de fazer política não dá certo. Ninguém quer vir aqui para Curitiba e conversar com o Moro. Conversar não, para ser inquirido pelo Moro. Conversar com ele, eu acho que todo mundo, eu teria a maior satisfação conversar com ele um dia. Então, essa política tomar lá da cá vai por aí. Estou num partido que tem, no momento, 8 segundos de televisão. Não tenho obsessão pelo poder. Não vou fazer coligação com ninguém para acertar loteamento de ministérios, de diretorias de bancos, de estatais no futuro. Isso não existe. Até porque a gente pretende diminuir o Estado com privatizações. Privatizações não é simplesmente jogar para cima, quem pagar mais leva. Não, não é assim. Não é ser liberal, vamos liberar tudo. Não, não é assim. Temos a questão estratégica. Você tem que tomar cuidado no tocante a isso. E um alerta que eu dou a vocês. Eu sou pelo livre mercado, mas a política que o Brasil vem adotando, em especial com a China, é uma política perigosa para todos nós. Eles não estão comprando no Brasil, estão comprando o Brasil. O mundo cresce 80 milhões de habitantes por ano. China tem 1,4 bilhões. Tem um probleminha no áudio, no microfone, no pré-candidato. O pessoal da técnica já restabelecendo. Alô, alô.
suspenderam há pouco a lei do filho único. O meu entendimento pode ser que eu esteja equivocado. Estou aqui para ouvir quem conhece o assunto. Se eles começarem a comprar terras agricultáveis aqui, a legislação trabalhista dele, que vai ser usada aqui, eles não têm, né, mas vai ser usada aqui, alguns falam que não. O cubano não respeita, o cubano está aqui na base da legislação deles, não tem nada a ver conosco. Eles poderão, mais cedo ou mais tarde, conseguir até mais produtividade do que nós, e a segurança alimentar, tão procurada por qualquer país do mundo, nós poderemos estar abrindo mãos dela para terceiros. Então, essa é uma preocupação que o governo tem que ter. Eu finalizo. No Brasil, não se tem inteligência estratégica. No Brasil, é sempre esperando acontecer e daí tomar providência lá na frente. Não é essa a ideia. Ninguém quer ressuscitar o SNI, mas temos que ter uma inteligência de verdade no Brasil. Deputado Jair Bolsonaro, Jair Eduardo. Desculpa aqui, só faltou complementar a infraestrutura. É alguém no Ministério do Transporte que não vá tomar decisões no escurinho com empreiteiros, tá ok? Boa tarde, Jair Eduardo, Jornal Pitoco. Deputado Jair Bolsonaro, as pessoas que estão aqui, em sua maioria, no show rural, provenientes do oeste, sudoeste, interior do Paraná, notadamente a nossa região, são exportadores de commodities para a China. A China é o grande cliente do oeste do Paraná. Muita gente aqui depende, inclusive o preço da soja, muitas vezes, das commodities, dependem dessa exportação e da compra da China. Eu te pergunto, como será a sua relação, caso eleito presidente da República, com a China comunista? Nós precisamos da China e a China precisa de nós. Eu me refiro à compra de bens no Brasil. A China está comprando o nosso subsolo. Já entraram em Catalão no tocante à Unióbio. Comprou aqui um terminal de contêiner, se não me engano, aqui no Paraná há pouco tempo. Tem TCP. Tem grande parte aqui, as linhas de transmissão e até geração de energia nas mãos deles. Acredite, até a taxa de iluminação pública no Rio de Janeiro, tá, que vai ser votado agora pela Câmara Municipal, uma empresa chinesa vai administrar. Eu acho que isso aí é demais. Baixando um pouquinho o nível. Eu acho que nós não podemos importar bananas do Equador, como o Brasil está fazendo, chegando no CEAGESP. Não temos que importar milho do Paraguai. Muito menos pasta de água de coco da Indonésia. Ou etanol dos Estados Unidos. Essas questões eu conheço superficialmente, mas tenho o entendimento que algo está errado. Ninguém governa o Brasil sozinho. Você tem que ter um ministro da Agricultura que venha das entidades e não de partidos, para que você possa ter boas políticas. A China continuará sendo nosso parceiro, mas vender a minha casa não é nem para a China, é para ninguém. Isso nós não devemos fazer. Deputado Jair Bolsonaro, René Borges, Rádio Jornal AM de São Miguel do Iguaçu. O senhor disse que não veio aqui. Quando o senhor vai lá no Sírio-Libanês, não vai para dar aula de medicina, não é? E eu creio também que o senhor veio aqui não foi para expor nenhum plano de governo. O senhor é um pré-candidato. Então, o que fazer? Porque a população está clamando e está aguardando com muita ansiedade isso. Uma vez presidente, o que será a primeira atitude para que a população possa, já num curto espaço de tempo, notar alguma diferença com o seu governo do que os que estão aqui hoje e os que antecederam esses atuais? Eu estou num ponto que vale muito mais quem está do meu lado do que eu mesmo. É isso que eu estou aos poucos fazendo. Como anunciei há poucas semanas, o economista Paulo Guedes. Como espero, né, anunciar um futuro ministro do Transporte e até mesmo da Defesa, como conversei hoje com o general Augusto Heleno. Terceirizei e deixei para ele indicar um 4-estrela para a Defesa. E assim sucessivamente. Essa que é a ideia, para mostrar para vocês quem porventura assumir aquele ministério, caso se concretize a nossa candidatura e seja vitoriosa, vocês saberem o que espera de vocês. Nós temos que botar na Defesa um general de 4 estrelas, como sou capitão do Exército, e não botar lá um desarmamentista como é o atual ministro. Botar no Ministério da Agricultura, que é de vocês, alguém que tenha aceitação por parte da base e vá trabalhar para o homem do campo de fato. E porteira fechada para ele. Não é
o Paraná, ou região sul, fica com tal partido as superintendências, o Centro-Oeste com outros partidos, o Norte e o Nordeste, e assim sucessivamente. Temos que ter um ministro que realmente tenha ascendência, que conheça todo o Brasil e tenha os seus homens nas superintendências, que ele possa, então, determinar suas diretrizes, acolher os problemas e começar a administrar o Brasil nessa área. Obrigado. Boa tarde, Jair Bolsonaro, mais componentes da mesa. Cláudio Sá, TV sobre IMS, Mato Grosso do Sul. Jair Bolsonaro, uma sanção, né, disparada crescente na preferência popular. Como o senhor vê Jair Bolsonaro com Lula, se é que vai ser candidato, né? Mas dificilmente será. Não sou lulista, não. Não sou lulista, sou um comunicador de rádio e televisão. A pergunta que eu quero fazer, não, porque a campanha Jair e Lula é uma coisa, Jair sem Lula pode ser uma outra coisa, na concepção do senhor, Jair Bolsonaro? Olha, a minha opinião aqui. Bandido merece cadeia e não votos. O PT apareceu em 1980. 10 anos antes, com 15 anos de idade, eu estava na luta armada contra esse pessoal nas matas do Vale do Rio Ribeira. Então a minha preocupação não é eu chegar. A minha preocupação é com o nosso Brasil. O PT vai continuar buscando a sua sobrevivência. Então, eu não faço uma campanha contra o PT. Eu faço minha campanha pela família, eu faço uma campanha pelo agronegócio, pelo trabalhador, uma campanha no mundo todo. Nós temos o comércio no mundo todo sem o viés ideológico, uma campanha realmente radical para combatermos a violência em nosso Brasil, uma campanha de nós não nos dividimos mais em gêneros e sexo, opção sexual, cor de pele ou região. É uma campanha de todos nós, numa mesma bandeira, o mesmo coração, com o mesmo sentimento, fazer com que o Brasil seja realmente grande. E aquele lema que eu uso, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Queria que o senhor falasse só um pouquinho a respeito da segurança no campo, né? A opinião do senhor em relação ao armamento, e o senhor chegou a comentar hoje, quando chegou no aeroporto, de liberar o uso de fuzil para os agricultores. Queria que você comentasse um pouquinho melhor sobre isso. Olha só, vida nós só temos uma. Eu recomendo, aqueles que porventura não saibam, leiam a emenda constitucional número 81. Ela relativizou a propriedade privada. Se eu perguntar para o colega aqui, essa fazenda é tua? Se ele não leu a emenda constitucional, eu acho que a resposta dele vai estar imprecisa. Lá, tipificaram como trabalho escravo, né, a punição para quem exerce trabalho escravo, no campo ou na cidade, a expropriação do imóvel. Só que o aparelhamento das instituições, entre elas, parte do judiciário, juiz entende que o trabalho análogo à escravidão também é escravo, e a penalidade é exatamente a mesma. Onde entra aqui aquilo que a democracia tem de sagrado. A propriedade privada é ou não é sagrada? Se invadir a minha casa ou a minha fazenda, o tratamento tem que ser o mesmo. Mas o que nós precisamos para exercer plenamente isso aí? É uma legislação parecida que existe em muitos estados norte-americanos, onde entra o excludente de ilicitude. Numa situação dessa, você atira, se o elemento lá resolver morrer, que é problema dele, você responde, mas não tem punição. Isso quem sofre muito na pele é os nossos homens e mulheres da segurança pública. Lá no Rio de Janeiro, o policial sabe, se eu não atirar, eu vou para o cemitério. Se eu atirar, eu vou para a cadeia. Em consequência desse impasse, a violência cresce, todos nós pagamos o preço altíssimo disso daí.
bandido tem que ser tratado como bandido, e uma vez havendo um confronto, o cidadão de bem sendo vitorioso, ele tem que ser condecorado e não processado. À vontade, até meia-noite eu estou com vocês. Porque amanhã de madrugada eu começo a retornar, se Deus quiser, estarem dourados amanhã à tarde, também com o agronegócio. E os direitos humanos, seu Bolsonaro? O Bolsonaro terá O deputado Jair Bolsonaro terá um tempo aqui que ele vai falar um pouco mais sobre os seus planos, sobre as suas ideias, sobre o país. Então eu gostaria de retornar a palavra ao deputado federal Jair Bolsonaro e que nós possamos todos ouvir nesse momento atentamente os seus planos. Já que temos as perguntas esgotadas da imprensa, nós continuamos então aqui e a disponibilidade do deputado Jair Bolsonaro é para conversar mais com a sociedade, mais tranquilo, porque estou num lugar aqui que possamos conversar tranquilamente com todos os senhores e as senhoras. Então a palavra voltará ao deputado federal e ele vai ter um espaço muito grande, aquilo que desejar, para falar dos seus planos, suas pretensões, e é isso que a sociedade está querendo nesse momento aqui do oeste do Paraná. Olha, a pessoa importante aqui não sou eu. Está do meu lado aqui. Tá ok? Eu tenho... Vamos falar do voto impresso, coisa rápida aqui. Quando eu decidi disputar uma presidência há 4 anos, eu aproveitei um projeto, emendei-o e tivemos aqui a lei do voto impresso. Agora tem uma história para contar para vocês que vale a pena. Até porque alguém já leu o livro do Pepe Mujica aqui? Olha o que aconteceu. Há poucos anos, né, o Lugo, aquele ex-presidente aqui do Paraguai, andou fazendo tanta besteira, e a última besteira dele, mandou o pessoal dele, a polícia dele, fazer uma reintegração de posse desarmado. E o MST do Paraguai trucidou estes policiais lá. Rapidamente, mas de forma legal, ele foi afastado da presidência. Dilma Rousseff ficou indignada com isso. O que aconteceu? Mandou um avião da FAB, no Uruguai, trazer o interlocutor de Pepe Mujica, e Dilma, então, orientou aquele interlocutor com o material colhido junto às inteligências cubana e venezuelana para convencer o Pepe Mujica a afastar o Paraguai, olha a importância, afastar o Paraguai do Mercosul para obrigá-los, então, a fazer novas eleições. Em parte, ela teve sucesso. Fizeram novas eleições no Paraguai, mas com um detalhe. O presidente que assumiu o lugar do Lugo, que abriu o caminho para novas eleições, até aquele momento a urna era Smartmatic. E nas eleições não foram usadas as urnas Smartmatic. Então, aquele que seria o sucessor do Lugo não foi eleito. E foi eleito um homem de direita. Hoje o Paraguai cresce em torno de 6%, 6 a 8%, obrigado aqui, 6 a 8% ao ano. E está, inclusive, exportando milho para nós. Quer, inclusive, aproveitando aí, uma instituição normativa que nasceu no governo Dilma e que, infelizmente, foi ratificada pelo governo Temer, estamos importando bananas do Equador para o CEAGESP em São Paulo. E o Paraguai já entrou agora no Mercosul também quer exportar banana para nós. Realmente, nós temos um país de bananas a continuar aceitando tudo isso aí. Voto impresso, nós temos que trabalhar, correr atrás, Francisquini, vocês, não podemos admitir simplesmente o voto Smartmatic, porque o jogo eles vão fazer com Datafolha, e daí vão eleger quem bem entender. Mas, de qualquer forma, tendo ou não voto impresso, no que depender de mim, estarei pronto para o combate em outubro desse ano. Francisquini, dá um alô você também. Bom, pessoal, queria só agradecer rapidamente a todos vocês que atenderam o nosso chamado ontem. Acho que foi a maior recepção, doutor Dilvo, que um político já recebeu em Cascavel. Então, em nome do meu amigo Jair Bolsonaro,
a quem eu abri mão de todos os meus projetos pessoais aqui para andar com ele o país nessas próximas eleições. Vou migrar junto com o Bolsonaro para onde ele for. Eu venho brincando com ele pela amizade dos últimos muitos anos lá em Brasília, que nós vamos ganhar essa eleição, porque nós temos uma coisa diferente dos outros. Nós temos vocês. Primeiro turno. Essas pesquisas são todas fraudadas. Andem na rua e pergunta em quem você vai votar para presidente para você saber quem está na frente disparado para presidente da República. Lula não existe. Eu não acho um voto do Lula na rua. Eu procuro, não acho um voto do Lula. Como é que Lula está na frente de uma pesquisa? Então, gente, eu só quero agradecer. Essa é uma das maiores recepções que nós já tivemos, calorosa, amiga, de gente séria. Aqui não tem pão com mortadela. Aqui cada um veio porque ama seu país, porque é patriota, porque acredita que quer um país melhor para os seus filhos, para os seus netos, e não aceita mais essa roubalheira que foi nosso país. Se não fosse a agricultura, doutor Dilvo, esse país estava falido, quebrado agora. O próximo presidente da República, a gente conversa sempre, só de não atrapalhar a agricultura ele já vai ajudar muito. Porque os últimos foi um descaso e um aparelhamento ideológico na área de meio ambiente, um aparelhamento ideológico na área da agricultura. Só os amigos do rei recebiam grandes financiamentos. O BNDES, na mão do PT, financiou as grandes obras de infraestrutura que poderiam servir para escoar a safra brasileira e fazer disso aqui uma mega potência. Fizeram em Cuba um porto, fizeram rodovia na África, fizeram refinarias em outros países, só países vermelhos, só países de esquerda. Por quê? Porque as empreiteiras da Lava Jato, sem fiscalização, iam fazer as obras e devolviam como corrupção para o Brasil, para os políticos que estão aí. Eu finalizo aqui com esse agradecimento, pedindo, além do aplauso para o nosso amigo Jair Bolsonaro, um grande aplauso para o juiz Sérgio Moro, que é quem fez a diferença no nosso país. Acusado, acuado, e é o homem de verdade que está fazendo a diferença. Conto com cada um de vocês na coordenação. Muito bom, gente. Será uma campanha, uma pré-campanha diferente. Nós vamos precisar de cada um de vocês, nossos guerreiros, nossos homens e mulheres que vão estar nas suas casas, nas cidades, nas ruas, porque a nossa campanha é uma campanha de 8 segundos sem dinheiro. Vai ser a primeira campanha da história que nós vamos eleger um presidente com 8 segundos na televisão, sem dinheiro público e com muita... Eu anuncio também, com a autorização do nosso presidente, nosso amigo Eduardo Bolsonaro, que ficou atendendo todas as pessoas que estavam no aeroporto até agora lá. E já passo agradecendo a todos vocês, para que ele também dê uma palavra e cumprimente a todos vocês, que é um grande amigo, meu companheiro na Polícia Federal. Chegamos juntos nessa campanha e, com certeza, no próximo mês, os 2 primeiros que migrarão junto com o Bolsonaro, aonde ele estiver, e hoje a decisão é o PSL, muita gente fica perguntando aonde ir. Hoje nós estamos com uma direção, e a direção é o PSL, e eu e o Eduardo somos os primeiros que irão migrar para assumir nacionalmente o partido, para dar sustentação para a chegada do deputado Jair Bolsonaro. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. É com muita alegria também recebemos nesse momento o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do pré-candidato Jair Bolsonaro, o qual agradecemos muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Eu gostaria muito que você trouxesse também uma mensagem a esses seguidores que caminharam, tem pessoas que caminhou até 500 quilômetros para participar e compartilhar desse momento. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa, pois não sei o nome de todos
os componentes aqui da mesa, mas em nome do delegado Francisquini, que é aqui do Paraná, certamente sintam-se aqui bem representados. Deputado Jair Bolsonaro também, obviamente. Aqui eu devo não só a minha carreira política, mas também a minha existência. Eu vou ser bem breve. Eu me apresento, eu sou advogado, como o Francisquini disse aqui, policial federal também. E a gente vem aqui muito mais para aprender com os senhores. E a gente apresenta também a maneira diferente que nós somos. Ao contrário de outros presidenciáveis, o deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato, ele vem aqui para que os senhores conversem com ele saídas para o agronegócio. Onde é que aperta o calo? O que está faltando? É infraestrutura? O problema é escoar a produção? O problema é o MST? Então aproveitem essa oportunidade também para nos dar conhecimento. Porque eu não venho do campo. Espero que a Folha de São Paulo, espero que a Folha de São Paulo não venha aqui a massacrar a gente por nós reconhecermos que não sabemos, que eu não sei pelo menos de agronegócio. Mas certamente a gente procura saída. Finalizo aqui dizendo que estivemos em Israel ano passado, foi isso? Ou ano retrasado? Ano passado, para aprender como que em um lugar onde chove menos do que no Nordeste, eles conseguem fazer uma produção que exporta para a Europa. E chegam até a ter um tipo de, entre aspas, deboche. No sentido de, eles têm o botão do transgênico. E eles só não apertam, só não fazem a produção porque a Europa não aceita esse tipo de produção. Mas disseram que, se um dia a fome apertar, eles apertam o botão do transgênero e duplicam a produção do transgênico. Do transgênico. É muito LGBT, é muito... Mas eu não ensaco o vento não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Mas que eles têm meios de fazer isso. Então, eu devolvo aqui a palavra ao presidente, Drolli, e agradecendo a recepção sensacional no aeroporto, mesmo com tão pouco tempo de antecedência que nós avisamos, mas de fato, a gente decidiu ontem, né, Francisquini? Não sei, 10 horas da noite, bateu lá no gabinete, e aí, dá para ir para Cascavel? E a gente veio aqui com muita satisfação. Então, obrigado a todos, um abraço, fique com Deus. Eu quero fazer um agradecimento muito grande, em nome da Copavel, em nome do Show Rural Copavel, às pessoas que trabalharam e se dedicaram para esse momento. Eu quero fazer uma lembrança aqui muito especial do Cantini da Rádio CBN Capital, que ele nos ajudou no contato com o deputado Jair Bolsonaro, teve um trabalho muito grande para viabilizar esse momento. Agradecer muito o Francisquini, conhecido nosso também de anos, representante do nosso estado do Paraná, que também abraçou esta causa para viabilizar a vinda do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Eu agradeço muito os senhores e as senhoras que vieram até aqui. O deputado federal Jair Bolsonaro terá mais algum momento aqui entre nós. Eu agradeço as perguntas, agradeço a maneira ordeira e compreensiva que os senhores e as senhoras tiveram para a organização desse momento e rogo a Deus que abençoe a todos e a todas nessa caminhada. E esse momento, para mim, foi um momento especial de grandeza do show rural, de grandeza do agronegócio, mais ainda de grandeza do ser humano, de estar disposto a ouvir e decidir o nosso futuro do Brasil. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.